Bem, primeiro ano, vamos lá começar mais uma aula agora. E, gente, só um comentário, tá? A gente vai entrar numa matéria bem técnica, tem que ser feita com concentração. Eu estou gravando essas aulas, né, e percebendo assim nas tarefas que vocês entregam, aquela ansiedade de entregar rápido e cometer erros, vamos dizer, bem infantis. Então preste muita atenção que a gente vai entrar justamente em uma matéria com muitos detalhes. Então, realmente assista a aula com o seu material, comece a observar, porque senão vai ter erros irreversíveis depois. No andamento dessa aula, eu vou corrigir a tarefa passada para vocês. Alguns me apresentaram uma tarefa sem sentido até, certo? E de repente, volta, assista novamente a aula, porque senão a gente vai se complicando. Agora meio que acumulativo, agora a gente entrou, vamos dizer, no que a gente pode dizer ensino médio, tá? Então a gente tem que realmente ter uma visão mais técnica da coisa, não é só usar o raciocínio, por favor. Ok? E, gente, tema da aula de hoje: inequações do primeiro grau. Estudo dos sinais de uma função, inequação produto e inequação quociente. É aqui que você vai ter que trabalhar concentrado, fazer tudo direitinho, que senão não vai dar certo. Vamos lá, corrigindo a tarefa. Primeiro exercício da tarefa de vocês. Simplesmente aqui, fazer o esboço dos gráficos, eu pedi para você, faça o esboço dos gráficos das figuras, destacando os pontos de intersecção do gráfico com os eixos coordenados, eixo X, eixo Y. E, gente, fizemos o primeiro exercício da apostila de vocês idêntico na aula. Por isso a gente fala, volta, assista a aula novamente. Gente, f de x igual a 3. Eu disse a vocês que essa função é uma função constante. Todas as imagens da função, por mais que eu varie x, dá 3. Imagem 3. Acha aqui no gráfico onde vale 3, está aqui. Imagem 3 é traçar uma reta paralela ao eixo x. Só isso. Sem mistério nenhum. Tem gente que traçou uma reta assim, não sei como achou. Então, preste muita atenção. Segundo exercício, mesma coisa. Só que muda. Em vez de cortar no 3, no menos 2. Localize o menos 2 no eixo Y aqui, menos 2. Traço uma reta aqui. Acabou. Se você assistiu a aula direitinho, mostrei a função constante, não tem como errar. As outras agora, função afim. Já aqui, não é uma função constante. Tem o A2, tem o B menos 4. O que eu disse na aula? Já sei, só de olhar o A que a função é crescente. Por quê? Todo A maior que 0, e aqui é 2, é uma função crescente. Olhar o B, eu sei onde corta o eixo Y. Então, aqui, ó, corta no menos 4. Está olhando aqui, ó, menos 4. A reta, que é o desenho de uma função do primeiro grau, corta no menos 4. Agora, cortar o eixo X, eu disse, o único trabalho, que até então a gente não teve trabalho algum, é você achar o zero da função, ou seja, onde essa função vale zero, resolver uma equação do primeiro grau. E aí eu também percebi vários erros na tarefa, resolver uma equação do primeiro grau. Se eu passar para cá o menos 4, troca o sinal, né, gente? Tem gente que não troca. Aí não vai dar certo nunca. Passo 2 agora dividindo. X igual a 2.
Ao achar a raiz, você achou onde corta o eixo X. Ao achar onde corta o eixo X, você já tem 2 pontos. 2 pontos é mais que suficiente para traçar o gráfico. Vem com a régua aqui e traça. Essa é a reta. Só isso. Próximo. Menos x mais 3, repetitivo. Vai percebendo, é a mesma coisa, só que, lógico, vai mudando os números, vai mudando o traçado da reta. Que eu olho aqui, o a é menos 1, a função é decrescente. Corta o eixo y no 3, localiza o 3 aqui, ó. Tá aqui, eixo y no 3. Corta o eixo x na raiz. De novo, ó, menos x mais 3 igual a 0. Menos x igual a menos 3. Multiplica por menos 1. X igual a 3. Corta no 3 o eixo x. Traça a reta. Feito o primeiro exercício. Gente, era resolver uma equação do primeiro grau. Bem simples, inclusive. Todos números inteiros. Então, põe a mão na consciência. Vamos estudar. Você não está de férias, não. Depois vai ser cobrado tudo isso de vocês. Não deixa acumular. Segundo, já tem um trabalhinho a mais. O segundo exercício eu pedi a lei. Vê que ela é crescente, eu estou vendo. Não pedi para você classificar. Determine a lei das funções. E o princípio, quando eu dei na aula, falei, viu uma reta? A lei tem que ser do tipo AX mais B. Só que eu tenho que achar quem que é A, quem que é B. Quem vai achar para mim é a informação no gráfico. Quem é B? B é onde cortou o eixo Y. B é menos 1. Então, se B é menos 1, acabou para mim. Já tem aqui que a minha função f de x é a x menos 1. B é menos 1. Vi no gráfico. Não adivinhei, não. Enxerguei aqui. Agora, para achar o A que está faltando, eu tenho outra informação que ainda não usei. Essa informação é o ponto 3 para x, 0 para y. Valor de x, valor de y, valor do domínio, valor da imagem. Então, a imagem da minha função é 0 para quando x for 3. Aí eu passo menos 1 para cá, fica 1 igual a 3A. Passo o 3 dividindo, A igual a 1 terço. Então, a lei da função que eu pedi para vocês aqui, f de x igual a 1 terço de x mais o b menos 1. Essa era a lei que eu esperava de resposta de vocês. Função crescente, o A é positivo, corta no menos 1, eixo Y. Faça as tarefas corretamente, hein, gente? Por favor. Próximo, mesma coisa. Repetição. Novamente. Uma reta, então se é uma reta, a lei da formação dela é do tipo AX mais B. Sei que uma reta decrescente, então eu poderia já sugerir o A é negativo, não sei quanto é ainda. Mas eu sei que, olhando aqui, cortou o eixo Y no 3. Então B é 3, filho.
Então eu já posso dizer que tua função f de x é igual a x mais 3. B é 3. Falta o A. Para achar o A, outra informação aqui. 4 é o valor de x, 0 é o valor de y. Aqui no gráfico, não estou adivinhando. 4x, y, 0. Valor do domínio, valor da imagem. Minha imagem é 0 para x valendo 4. Passo 3 para lá, fica menos 3 igual a 4a. Passo 4 dividindo. Menos 3 quartos é igual a A. O A vale menos 3 quartos. Achei o A, achei o B. Tua função está na mão. F de x igual a menos 3 quartos de x mais 3. Função resposta. Tarefa corrigida, por favor, eu pedi nos e-mails para muitos corrigirem a tarefa. Dê uma olhada. Se não entendeu, volta, assiste a aula de novo para dar sequência à aula aqui. Esta aula é bem mais técnica. Por favor, também preste atenção, abra o livro na página, que é o mesmo capítulo. Vamos resolver os exercícios desse livro, refaça os exercícios, faça a tarefa proposta. Você vai perceber que já é mais pesadinha. Então, vai lá, cada um com o seu grau de dificuldade, tentando se alinhar. Senhores, vamos lá. Aula de hoje, dando abertura com um exemplo. Introdução. Teoricamente, estudou a aula 1. Você vai mexer com função do primeiro grau. Te apresento duas e vou te pedir algumas coisas. Agora, sinais que você viu muito bem lá nos conjuntos numéricos, com o Chico, no capítulo 2. Você vai utilizar muito aqui agora. Portanto, preste bastante atenção, volte lá no capítulo 2, qualquer problema, intervalo aberto, intervalo fechado, reta real. Te dei duas funções, presta atenção. F de x igual a x menos 3. Função do primeiro grau, o A vale 1, o B vale menos 3, função é crescente, correto? Tudo na normalidade. Uma outra função, chamei de g de x, igual a menos x mais 2. Já essa é outra função do primeiro grau, só que aqui é decrescente, porque o A é menos 1, o B vale 2. Vou te pedir 3 coisas de cada uma. Depois, vai analisando o que tem que ser feito. Primeiro pedido, bobinho. Onde x menos 3, que é a primeira função, é igual a 0? X menos 3 igual a 0, x igual a 3. Você acaba de achar onde a função vale 0. Resolver uma equação do primeiro grau. Você igualou a função dada a 0. Ok? O que significa esse 0 da função? Significa, pelo que eu aprendi na aula 1, que é onde a reta vai cortar o eixo x. Certo? Só que agora os pedidos vão ser: onde x menos 3 é maior que 0? Olha, mais fácil. Basta que x seja maior, passo menos 3 para lá, que 3. Se for 4, 5, 6, 3,1, não pode só pensar em número inteiro agora. Tem 4 aqui. 4 menos 3 não dá 1. 1 não é maior que 0. Eu estou querendo onde essa expressão é maior que 0. 1, se for 4. 5. 5 menos 3 dá 2. É maior que 0. 10. 10 menos 3 dá 7. É maior que 0. Então comece a acreditar na matemática. A gente está pegando o exercício simples para você começar a observar e enxergar.
Tá certo o que está falando? Tá. Então acredite que as expressões vão aumentar, vai ter que começar a fazer um monte de operações e você vai chegar a um resultado. Porém, acredite, esse resultado é verídico. Se eu pegar qualquer número maior que 3 e colocar nessa função, eu vou ter uma imagem maior que zero. E aí, talvez o oposto. Estou te pedindo onde essa mesma expressão é menor que zero. Aí é só responder, passo menos 3 para lá, menor que 3. Se for 2, se for 1, se for 0, qualquer número negativo, coloque na expressão 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 é negativo, menor que 0. Coloca o 0. 0 menos 3 dá menos 3. Menos 3 é menor que 0. Qualquer número negativo, menos 10. Menos 10 menos 3 dá menos 13. Também vai ser negativo. Vai percebendo. Não muda nada. Agora, o que é esse entendimento? Bom, entendimento é que isso daqui é uma função. Uma função reta, eixo x, eixo y. Você disse para mim, né, o que você pode dizer? Cortaria no menos 3, que é o b, e cortaria na raiz, que você achou 3. É uma reta assim, crescente. Note, você vai perceber que a gente vai ter que ser obrigado a estudar isso, não aqui nesse primeiro momento, mas em outro momento você vai ter que estudar isso. E aí começa a perceber, aqui a função reta vale 0. Qualquer valor para cá, maior que 3, que é o que eu disse, minha função tem imagens o quê? Maiores que 0. Sempre imagens positivas. Estamos estudando a função, é a imagem dessa função. No ponto 3, ela vale 0. Qualquer valor superior a 3 vai ser maior que 0. Qualquer valor inferior a 3, olha a imagem aqui, dá no campo negativo. É menor que 0. Percebendo. Então aqui seria negativo, já aqui positivo. Comece a acreditar na matemática. Achou a raiz? Sabe se a reta é crescente ou decrescente por causa do A? Eu sei exatamente onde ela é 0 na raiz, e de um lado ela vai ser maior que 0, do outro menor que 0. Agora, não adianta guardar o lado, porque veja a próxima função. Tem que guardar conhecimento, gente. A próxima função, chamei de função g menos x mais 2. A diferença dessa para essa daqui é uma função decrescente. E aí, ó, pedido, o mesmo pedido que eu pedi lá, vou pedir cá. Menos x mais 2 é igual a 0. Como é que é mesmo? Menos x igual a menos 2. Aí eu multiplico por menos 1. Aí x vai ser igual a 2. Você acaba de achar onde aquela função vale 0. Onde aquela função corta o eixo x. Certo? Bom, D. Menos x mais 2, eu quero agora que seja maior que 0. Então agora, ó, vai prestando atenção num dado momento aqui. Menos x é maior que menos 2, eu vou multiplicar por menos 1. Aprenda uma coisa se você ainda não se ligou. Toda vez que eu tenho uma desigualdade e eu multiplico por menos 1, essa desigualdade inverte o sinal. Se você tinha sinal de maior aqui, ao multiplicar por menos 1, vai virar sinal de menor. Caso eu tivesse sinal de menor aqui, ao multiplicar por menos 1, vai virar sinal de maior.
Então, ao multiplicar por menos 1, eu troco o sinal aqui, fica x, troco o sinal aqui, 2. E vou ter que inverter o sinal. Estava maior, ficou menor que 2. Por que que isso ocorre? Se a gente fosse fazer uma análise, veja bem, ó, todo mundo acha claro, por exemplo, que 7 é maior que 3. Acho que ninguém tem dúvida. 7 é maior que 3. Porém, se eu multiplico aqui por um número negativo, aqui fica menos 7, aqui fica menos 3. Tô certo? Trocar o sinal. Só que agora, será que menos 7 é maior que menos 3? Um número bem mais negativo é maior que um número que está mais aqui, pertinho do positivo? Vou ter que inverter o sinal. Então, toda vez que eu multiplico ou divido por um número negativo, uma desigualdade, há inversão de sinal, senhores. Não esqueça, comece a guardar detalhes, que senão você me dá justamente o lado oposto ao que eu quero. E aí, sua resposta aqui, x menor que 2. Pode perceber que aqui fica claro, por isso que eu peguei exercício simples, menor que 2. Pode ser 1, pode ser 0, pode ser qualquer negativo. Se eu pôr 1 aqui, menos 1 mais 2 dá 1. 1 é maior que 0. Se eu pôr 0 aqui, menos 0 mais 2 dá 2. 2 é maior que 0. Se eu pôr um número negativo, menos 3, cuidado, menos 3 fica mais 3. Se eu somar 2, dá 5, é maior que 0. Você quer onde isso é maior que 0. Perceba, eu dou um número negativo, menos com menos vira mais. Então, eu não estou falando nenhuma besteira. Se eu der um valor menor que 2, a minha expressão aqui fica positiva, função g. O mesmo agora no oposto. Repetição, basicamente. Menos x tem que ser menor que menos 2, aí eu multiplico por menos 1, não importa, multiplicou, dividiu por um número negativo. Troca o sinal aqui, inverte o sinal da desigualdade. Estava menor, fica maior que 2. Gente, qualquer valor maior que 2 faz a minha expressão g ficar negativa. Perceba, muitos de vocês pensam que eu estou pensando no x. X maior que 2 vai ser negativo? Não, x maior que 2, o x vai ser positivo. Mas estou pensando na expressão. Se eu der o número 10, se eu pôr 10 aqui, fica menos 10. Mais 2 dá menos 8. A minha expressão g vai ser negativa, é o que eu quero, onde ela é menor que 0. Correto? E qual a visão que eu devo ter para começar a perceber onde é que eu vou mexer? Novamente, voltando lá às minhas aulas anteriores. Estou de frente a uma função decrescente, que quarta o eixo y no 2, quarta o eixo x na raiz, que também aqui deu 2. É uma reta assim. Onde? Se o x é 0, se o x é 2, nossa imagem é 0. É o que você achou. Essa expressão é 0 quando x vale 2. Note agora que se eu aumentar aqui 3, 4, 5, minhas imagens vão ser negativas. Qualquer valor maior que 2 faz a minha expressão ser negativa. Para cá, minhas imagens são todas negativas. X maior que 2, a expressão é menor que 0. X inferior a 2, minha expressão vai ser sempre positiva. Eu estou estudando a minha reta, não os valores de x. Se ela é decrescente,
ela segue uma orientação diferente. Se eu aumentar x, minha imagem diminui, lembra? Quanto maior o x, menor é minha imagem. Aumento muito o x, minha imagem é negativa. Essas consequências de uma função decrescente. Se eu aumentar, diminui a imagem. Se eu diminuir, aumenta a imagem. Diferente da crescente, que concorda. Achei onde é zero, se eu aumentar a partir daí, minha imagem sempre é maior que zero. Beleza? Porque agora, gente, a gente vai entrar no campo técnico. O que você vai ver no livro didático. Aqui foi mais para você começar a ver. Já sei analisar onde é zero, onde é maior que zero, onde é menor que zero. Uma expressão do primeiro grau. Detalhes, toda vez que uma equação que eu multiplico por um número negativo, inverte o sinal. Senão você vai me dar a resposta completamente contrária ao que eu estou querendo. Preste muita atenção na aula. Porque agora, trocando em miúdos o que eu disse, quais os sinais de uma função do primeiro grau? Então, volta à teoria técnica. O que é uma função do primeiro grau? No campo real. Ó, fácil. Toda função que a gente escreve do tipo f de x igual a x mais b. A aula anterior. Onde a e b são números reais. Se a for maior que zero, você tem uma função crescente. Se a for 1, 2, 3, 1/3, meio, positivo, filho, a função é crescente, uma reta sim, que eu sei muito bem. Quarto eixo y no b, quarto eixo x na raiz. E essa raiz vai ser fundamental para a gente começar agora a tentar entender. Então, uma função crescente, corta sempre aqui na raiz, que é o tempo que você pega ax mais b igual a zero, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a, que é este valor. Você vai ser sempre obrigado nos exercícios que eu tiver que estudar agora sinais, a achar essa raiz. Essa raiz te indica justamente onde a função vale zero. Se ela é crescente, se eu aumentar o valor de x, minha imagem aumenta. Isso significa que você vai ter somente imagens positivas para cada raiz. Sempre aqui, da raiz para cá, tem imagens positivas. Que aí, meio por lógica, da raiz para lá numa função crescente, você tem imagens negativas, abaixo do eixo x. Tomar cuidado que agora você tem que diferenciar bem. Função crescente. A direita da raiz, positivo. A esquerda da raiz, negativo. Porque como você mesmo viu, e teoricamente teria que ter visto na aula passada, se A for negativo, você tem uma função decrescente. O que muda? A reta, a posição. Crescente. Olha aí o coronavírus, crescente. Se fosse decrescente, estaria bem. Já é uma reta oposta. Continua na raiz, valendo zero. Porém, se eu vir para cá, minhas imagens são negativas. Numa função decrescente, aumentou o x, vai diminuir a imagem. Já vindo para cá, minhas imagens são positivas. Todas aqui para cima. Comece a ver que você está estudando função, não é valor de x. Valor de x você aprende lá para a direita positivo e para a esquerda negativo, a partir do zero. Só que agora eu estou estudando uma expressão matemática. E de acordo, variando x, se x for um valor, essa função vale zero, a expressão vale zero. Se eu aumentar, dependendo se ela é crescente, minha imagem aumenta. Se ela é decrescente, minha imagem diminui.
Essa, na teoria, seria a teoria da aula. Saber estudar uma função. Só que aí eu preciso muito bem desenhos de função, saber o que é raiz, saber o que é função crescente e decrescente, que foi tudo dado na aula passada. Por favor, quem não assistiu direito, assista de novo, porque agora os exercícios vão começar a aumentar de tamanho. Inclusive tua tarefa. Porque agora, ó, exemplo. Para depois passarmos os exercícios do livro de vocês. Vou abrir a aula apresentando uma equação simplesinha. Agora, ó, veja bem o que eu estou pedindo. Dadas as funções reais, x menos 5 e 4 menos x, estude os sinais de f de x e g de x. Estudar o sinal é dizer onde é positivo, onde é negativo, onde é zero. Para estudar a primeira função, f de x igual a x menos 5. Que eu sei dela só de olhar. Eu sei que ela é crescente, o a é 1. Eu sei que quarto eixo y no menos 5. Só que quando eu digo estudar o sinal, eu só preciso determinar a raiz. Então eu pego x menos 5 igual a 0, x igual a 5. Só que esse ato, você tem que interpretar que o que você acaba de achar é onde a bendita reta, que isso é uma reta, corta o eixo x. Ela é crescente porque o a é positivo, é 1. Então tem esse desenho. No 5, a função vale 0. Se eu aumentar um valor maior que 5, minha função é positiva. Se eu diminuir, minha função é negativa. Isto é estudar os sinais. Se x for 5, minha função vale 0. Se x for igual a 5, isso implica que a função f de x é igual a 0. Se x for um número superior a 5, isso implica que sua função f de x é maior que 0 positivo. E se x for inferior a 5, isso implica que sua função f de x é menor que 0. Negativo. Pode perceber, se eu pôr 4 aqui, 4 menos 5 dá menos 1, número negativo. Como se eu pôr qualquer número menor que 5 nessa expressão, a minha expressão será negativa. Isso é estudar o sinal de uma função, gente. O mesmo no próximo, só que o que muda aqui, de propósito, 4 menos x. Detalhe, o coeficiente de x é menos 1, essa função é decrescente. O a, quem multiplica x é negativo. Quarto eixo y no 4, é o b aqui, 4. Preciso, para estudar o sinal, da raiz dessa função. Menos x igual a menos 4, x igual a 4. Interpretar o que é esse 4. É o local exato onde a função corta o eixo x. Só que agora, meu bem, lembrar, a função é decrescente. Então a função teria este desenho, não este, crescente. Isso significa que no 4 a função vale 0. Só por aqui, 4 menos 4 dá 0. Se eu aumentar qualquer valor superior a 4, minha função vai ser negativa.
Por 5, 6, 7. Pode pôr 5, 4 menos 5 dá menos 1, negativo. Põe 10. 4 menos 10 dá menos 6, negativo. Qualquer valor inferior a 4, minha função vai ser positiva. Se eu der 0, 4 menos 0 dá 4, positivo. Se eu der menos 10, 4 menos 10 dá 4 mais 10, dá 14. Se eu der um número muito negativo, minha expressão será positiva aqui. Note o estudo do sinal. Então aqui, se x for 4, tua função g de x é igual a 0. É a raiz. Se x for superior a 4, tua função g de x será negativa. E se x for inferior a 4, sua função g de x vai ser positiva, maior que 0. Isto é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Agora, acredite nisso, os exercícios, tem exercício que dá trabalho, ocupa muito espaço e depende de concentração de vocês. Então agora, mais do que nunca, abrir o livro, acompanhe a resolução, refaça depois essa resolução, vê se você faz, vê onde você errou, acompanhando com a aula, certo? Faça a tarefa decentemente. Você tem uma semana para preparar essa tarefa. Segura a ansiedade e faça corretamente. Respostas você vai ter no livro, portanto, não justifica dar uma resposta errada, não ser lógico. O gabarito pode estar errado. Aí, perdoado, né? Então vamos lá agora. Livro de vocês. Como eu disse, a gente sempre exemplifica para você ter o primeiro contato concreto, visualizar. Você pensa, essa resposta está errada. Não está, é só substituir lá. Aí você vê que tudo faz sentido. Então agora, livro aberto. Página 93. Terminando aí o capítulo 4 de vocês. De tarefa, para entregar pela Pontui lá, sistema Pontui. Exercícios 8, item A e D. Porque eu vou fazer o B e o C. A e D, tarefa. E o 10 também A e D. Porque eu também vou fazer os demais nessa aula. Por isso, dúvida, volta à aula, vê a resolução, refaça depois. Gente, como eu disse, exercício 8. O A é tarefa, começar com B. O A deve ser bem mais fácil. Resolve em R as seguintes inequações. Está aqui uma inequação. Por que inequação? Sinal de maior, menor, menor ou igual, maior ou igual. Não é mais uma equação. Igualdade é equação. Inequação é desigualdade. Os sinais mudam. Porém, quando você tem uma expressão linear assim, o que você precisa fazer é o trivial, operações. Distribuir o 5 aqui, distribuir o menos 2 aqui, juntar o que for possível, jogar tudo que tem x para um lado, deixar x para o outro. Só lembrando, se eu precisar multiplicar a desigualdade por menos 1, o sinal será invertido. Então aí, vamos lá. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, mais 10. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Maior ou igual a 2x menos 4.
Junto que tem x aqui, 5x menos 2x dá 3x. 10 com menos 2 dá mais 8, maior ou igual a 2x menos 4. Passo 2x para lá, fica 3x menos 2x, maior ou igual, passo 8 para cá, menos 4 menos 8. Você vai ter aqui x maior ou igual a menos 12. Resposta de uma inequação. Resolva em reais as seguintes inequações. Cheguei à resposta, só que na hora de dar a solução. Todo x pertencente aos reais, por quê? Resolva em reais. Tal que x seja maior ou igual a menos 12. O que acontece aqui? Se x for um número superior a menos 12, essa primeira expressão é maior que essa daqui, maior ou igual. Perceba, não é muito diferente de equação. Só o detalhe, aqui ninguém teve que multiplicar por menos 1 para achar x, então o sinal não inverteu. No decorrer dos exercícios você vai ver que um monte de vezes vai inverter algum sinal aqui. Tá aí, faço o item A, possivelmente bem parecido. Item C, comece a perceber. Eu disse a vocês que ia começar a crescer. Só que não é o crescer de conhecimento de função, conhecimento lá de outrora. Né? É uma inequação. Sinal de maior aqui. Só que o que você tem aqui? Uma diferença de duas frações e desse lado não tem fração. Gente, somar, subtrair frações com denominadores diferentes, se você começar de outra forma, você já errou. O que tem que fazer aqui? MMC. Mínimo múltiplo comum. Como eu disse, qualquer outro procedimento, esquece, você já perdeu o exercício. Então, o item D que eu deixei de tarefa, fatalmente você vai ter que fazer isso. Gente, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6? É o 6. Tá aí, 6. Já tira de tudo? Sim. Quantos tiver? Sim. Só que aí faça corretamente. 6 dividido por 2, 3, que vai multiplicar x mais 3. Menos 6 por 6 dá 1, que vai multiplicar 2x menos 1. Maior 6 por 1, que quando não tem é 1, dá 6, que multiplica x mais 3. Tirado o MMC de toda a inequação, posso esquecer o denominador. Acabou. Agora ficou igual ao item B que eu acabei de fazer. Joga tudo para lá, acha a solução. Distribui 3x mais 9, menos 2x mais 1, maior que 6x mais 18. Aqui vai dar x mais 10, maior que 6x mais 18. Jogo aqui x menos 6x, maior que 18, tiro 10. Menos 5x, maior que 8. O que vai fazer?
Vou multiplicar por menos 1. E aí aqui vai ficar 5x. E aqui vai ficar menos 8. Não esquecer. Estava maior? Fica menor. X deve ser inferior a menos 8 quintos. Solução. X pertencente às reta real tal que x seja inferior a menos 8 quintos. Certo? Primeiro exercício. Façam A e D do teu livro. Resposta no fim do livro para não vir com a tarefa totalmente errada. O nono exercício. Aqui a gente vai usar muito no final para dar a resposta. Intervalos, intersecção de intervalos. Por quê? Não parece, mas você está vendo duas inequações aqui. Porque tem dois sinais da desigualdade, menor aqui e menor aqui, ó. Ou seja, para quem ainda não enxergou, você tem que satisfazer esta inequação, chamar de número 1. Então, a número 1 seria x menos 1 tem que ser menor que 3x menos 5. E aí, tudo bem, fácil resolver essa equação. Só que aí tem que enxergar que existe uma número 2, que é esta. Três x menos 5 tem que ser menor que 2x menos 1. E, gente, satisfazer esta e esta ao mesmo tempo, simultaneamente. Não é só satisfazer a primeira. Eu sou obrigado a respeitar a segunda. Um exemplo típico, clássico disso daí no seu dia a dia, se eu falo que você trabalha das 2 às 5, não adianta eu querer ir lá 1 hora. Nem adianta eu chegar às 6 horas e exigir que você esteja lá. Então tem que simplesmente aqui satisfazer um pedido e um outro pedido. E aí, ó, resolver normalmente. X menos 3x, quando eu passo para cá, menor que menos 5 mais 1. Aqui vai dar menos 2x menor que menos 4. Vou multiplicar por menos 1. 2x tem que ser menor que 4, x tem que ser menor que 2. Gente, menor que 2. Isso é um pedaço da resposta. Satisfaz a primeira inequação. Agora eu tenho que ver o que satisfaz a segunda. Aqui vai ficar 3x menos 2x menor que menos 1 mais 5. E aí vai dar aqui x menor que 4. Agora eu tenho que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então eu venho aqui, vejo o que eu achei da 1. A 1 falou que tem que ser menor que o número 2. Então vou pôr o 2 aqui, menor que 2. Inferior a 2. Ó, vou
Falei de inverter o sinal e não inverti aqui, né, bobão? Maior que 2. Multipliquei por menos 1, inverte o sinal. Desculpa aí. Então aqui, ó, na número 1, tem que ser maior que 2. Intervalo aberto, porque é só maior. Então corrijam lá, ó, multipliquei por menos 1, inverte o sinal. Copiei aqui. E a segunda? A segunda, 4 está à direita do 2, portanto, tem que pôr 4 para cá. Tem que ser o quê? Menor que 4. Somente menor, intervalo aberto aqui também. O que eu quero? Uma solução simultânea, que seria 1 intersecção com 2. Tem que satisfazer a 1 e a 2 ao mesmo tempo. A região que satisfaz ambas ao mesmo tempo é essa daqui. Porque para cá só satisfaz a primeira e para cá só satisfaz a segunda. Então a região que me interessa é essa. Sendo que se aqui está aberto e tem que satisfazer as duas, tem que estar aberto aqui. Se aqui está aberto, tem que satisfazer as duas, aqui tem que estar aberto também. Sua solução nessa inequação, todo x pertencente aos reais, está o quê? 2 é menor que x, que é menor que 4. Entre 2 e 4 da reta real. Agora sim, certinho. Dá trabalho, começa a aumentar o seu trabalho. MMC, o próximo a mesma coisa. Aqui identificação são duas inequações, não vem a ser uma só. Tá? Então vai prestando atenção, os exercícios estão aumentando de tamanho. Detalhes, intervalo aberto, fechado, intersecção. Comece a ver que tudo está se agrupando e se você não está estudando, vai ficar difícil, cada vez mais difícil. E este, ó, fração, já que ele não esconde, são duas inequações. Um sistema de inequações assim chamado. Vai ter que fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, gente. Só que não está numa linha só. Você tem duas explicitamente. A número 1 e a número 2. Estuda 1, estuda 2. Reúne as respostas, tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Achar a intersecção da 1 com a 2. Então vem aqui, paciência, detalhe, 5x sobre 2 menor ou igual a 7x mais 5 sobre 3. MMC. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, 6. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15x. Menor ou igual. 6 por 3 dá 2, que multiplica 7x mais 5. Tirado MMC de tudo, esqueço o denominador. 15x menor ou igual a 14x mais 10. Passo para cá, fica 15, tiro 14 e dá x menor ou igual a 10.
Então o que satisfaz a primeira é pegar um x inferior ou igual ao número 10. Já a segunda, menos x mais 6 dividido por 4 menor ou igual a 1. MMC, 4. 4 por 4 dá 1. 1 vezes aquilo dá aquilo mesmo. Menor ou igual a 4 por 1 dá 4. Vezes 1, 4. Esqueço o denominador. Menos x menor ou igual a 4, tiro 6 menos 2. Multiplico por menos 1. Fica x e fica 2. Multiplicou por número negativo. Inverte o sinal. X tem que ser maior que 2 aqui. Então agora, o que eu achei da número 1? Eu achei aqui que x tem que ser menor ou igual a 10. Então coloco 10 aqui. Menor ou igual, se pode ser igual fechadinho aqui, qualquer valor menor. A número 2. Achei que x tem que ser maior que 2. Se eu pus o 10 aqui, 2 tem que estar à esquerda, inferior. Maior ou igual a 2 tem que ser meu x. Pode ser igual fechado, qualquer valor para cá. Se eu tenho que satisfazer a 1 e a 2, eu tenho que satisfazer a intersecção da 1 com a 2. Que é justamente a região de 2 a 10. Fechado, porque entra aqui. Fechado, porque entra aqui. Solução. X pertencente aos reais está o quê? 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Essa seria aí a resolução de sisteminhas de inequações do primeiro grau. Detalhes aí, MMC, intervalos reais, intersecção de intervalos reais. Satisfazer a primeira e a segunda. Não basta satisfazer uma delas. Certo? Isso eu não pedi de tarefa, eu fiz os exercícios. Porém, agora preste atenção que agora é o que dá mais trabalho na aula. Certo? E você, às vezes, não pensa. Até agora, em nenhum momento, eu desenhei reta, falei de função. Só que agora ela vai ser indispensável. Tá? Que seria o que a gente chama inequação produto e inequação quociente. Vai prestando atenção. Chegou o clímax da aula agora. E isso é importante lá na frente, quando você começa a estudar logaritmos, condições de existência de logaritmos, quando é que a expressão existe, deixa de existir. Olha aqui, ó. Resolve em R as seguintes inequações. Isso daqui é chamado de inequação produto. Por que inequação produto? Porque, ó, você está vendo aqui uma multiplicação. Estou pegando isto, multiplicando por isto, multiplicando por isto. E o que eu quero? Eu quero que o produto disso dê maior ou igual a zero. Portanto, eu quero que o produto disso seja um número positivo, maior que zero. Estou multiplicando 3 coisas e quero que seja positivo. Quando que isso ocorre em um produto, se a gente for parar para pensar? Bom,
Se todo mundo fosse positivo, mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Beleza, então garanta isso positivo, isso positivo, isso positivo. É uma maneira. Mas o que poderia acontecer? Uma delas ser positiva e duas delas ser negativa. Eu garanto que quando eu multiplicar isso também vai dar positivo, sim ou não? Mais por menos dá menos. Aí menos por menos dá mais. Só que quando eu disse uma positiva e duas negativas, poderia estar em qualquer ordem. Por exemplo, aqui menos, aqui mais, aqui menos. Aqui menos e aqui mais. Acho que seria a maneira. Só que para saber se a primeira é mais, se a segunda é mais, a terceira é mais, depois, quando uma é menos, a outra é menos, a outra é mais, o que eu vou ter que fazer? Estudar os sinais das funções. E são 3. Isso daqui é uma função do primeiro grau, bem simplesinha. 1. Isso daqui é uma função do primeiro grau. 2. Isso daqui é uma função do primeiro grau. 3. Sabe estudar a função? Iniciei a aula falando lá, reta, crescente, ó, que a raiz é 0, para cá é mais, para cá é menos. Depende se ela é crescente ou decrescente. Chegou a hora de usar a teoria. Sem ela você não vai solucionar esse exercício, só vai chutar. Então agora, ó, estudar as funções. Nessas horas, gente, a gente esquece a expressão, só vou lembrar da expressão lá no final. Estudar a 1. Estudar a 1 é igualar ela a 0 para tentar achar a raiz. Fácil demais. A expressão é apenas x igual a 0, x igual a 0. O que é isso? Queira você ou não, é uma reta, que é do primeiro grau. Corta na raiz, que é o próprio número 0. A reta é crescente porque o A é positivo. Então ela tem essa ascendência. Qualquer valor para cá ela é positivo, qualquer valor para cá ela é negativo. Já estudei o sinal da primeira. E meio lógico, é o próprio x. Se x for maior que 0, a expressão é positiva. Se x é negativo, a expressão é negativa. É só x a primeira expressão. Não precisaria nem dar o luxo de estudar, é meio que a lógica sendo usada aí. Só que a segunda já compete você conhecer a teoria. Vou pegar a segunda e igualar a 0. E se igualar a 0 é só para você determinar a raiz. E aí, ó, menos 2x igual a menos 3. Multiplico por menos 1. 2x igual a 3, x igual a 3 meios. O que é a segunda? 3 meios que eu acabei de achar é para determinar onde cortou o eixo x. É a raiz. Cuidado agora, muitos de vocês bobeiam aqui. Essa função é decrescente, o A é negativo. Então não é um desenho de reta crescente, sim um desenho de reta decrescente, cortando em 3 meios. Onde qualquer valor para cá, você vai ter imagens negativas. Qualquer valor para cá, imagens positivas. Perceba o que você fez. Você estudou onde a segunda é negativa, onde a segunda é positiva. Terceira. Quatro x mais 6 igual a 0. 4x igual a menos 6. X igual a menos 6 quartos. X igual a menos 3 meios, simplificando por 2. Você tem uma outra reta que corta agora em menos 3 meios.
Reta essa crescente, o A é positivo. Para cá do menos 3 meios ela é mais, para cá ela é menos. Gente, não tem outro jeito. Multiplicou expressões, que aqui agora são funções do primeiro grau, você vai ter que fazer o estudo do sinal uma por uma. Certo? Já começa inequação de segundo grau, aí você vai ter inequação produto, aí vai ter que estudar as parábolas, mesma coisa. Só que aí muda, em vez de reta, é parábola. Porque agora você tem que reunir essas informações. Vamos lá? O que você achou da número 1? Eu achei o seguinte, no 0. Para a direita, a número 1 é positiva. Para a esquerda, a número 1 é negativa. Isso foi o que eu vi aqui. A número 2, atenção agora para se posicionar, eu já coloquei um número na reta, então agora 3 meios é maior que 0, então eu tenho que pôr para cá 3 meios. O que eu vi? Para cá ela é negativa. Já para cá ela é sempre positiva. Foi o que eu achei aqui. A número 3, menos 3 meios. Se o 0 está cá, menos 3 meios, número negativo, tem que estar para cá. Crescente, para cá ela é positiva, para cá ela é negativa. Gente, feito isso, agora eu posso pensar em busca da resolução do meu problema, porque eu quero pegar 1, multiplicar pela 2, multiplicar pela 3, não é isso? Isso, vezes isso, vezes isso. Agora veja, quando eu fiz esse quadro de sinais, assim é chamado, das funções envolvidas no problema, eu vou pegar aqui e fazer o produto. Ó. Menos vezes mais dá menos. Vezes menos dá mais. Multiplicação. Regrinhas de sinais. Menos por mais dá menos. Por mais dá menos. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos, por mais dá menos. Percebeu que aqui eu nem liguei para cá, eu só vou ligar agora. Voltar lá, o que você quer? Você não quer que o número seja maior ou igual a 0 positivo? Agora eu posso até precisar para você onde isso é positivo. É positivo aqui e é positivo aqui. Positivo nessa região para cá e nessa região aqui. Pode ser igual a 0? Sim. Então pode ser qualquer uma das raízes. Porque as raízes é onde a expressão vale 0. Pode ser o menos 3 meios que zera número 3. Se o número 3 for 0, o produto dá 0. Pode ser o 0, que zera número 1. Se aqui for 0, tudo aqui vai ser 0. Não importa o que seja lá, você vai multiplicar por 0. E pode ser o 3 meios. Menos 3 meios, 0 e mais 3 meios. Solução, só agora. Solução. Todo x pertencente à reta real tal que são dois pedaços. X seja menor ou igual a menos 3 meios, estou dando essa resposta. Ou 0 é menor ou igual a x menor ou igual a mais 3 meios, estou dando esse outro intervalo de resposta. Perceba o trabalho que dá, por isso que a gente diz, gente,
preste atenção, você está com muito tempo agora. Refaça o exercício, veja quantos detalhes. Muitos de vocês não prestam muita atenção, começa. Intervalo aberto, fechado, isso daqui é o de menos. Olha tudo que você tem que fazer. Vê se a reta é crescente, decrescente, onde corta o eixo X. Isso foi tudo visto na primeira aula. E agora sendo cobrado com estudo dos sinais. E agora você está multiplicando uma expressão pela outra. Dividindo uma expressão pela outra. A regra, você vai perceber, é a mesma. Com detalhe mínimo, mas é detalhe. Cada exercício consome um tempo. Isso daqui é o que a gente joga assim. Quando você está sob pressão, é chato. Por isso, aproveite o tempo que você tem para estudar. Próximo, mesma coisa, C. E aqui A e D, tarefa. Gente, eu quero isso tudo aqui maior que zero, positivo. Detalhe aqui, ó. Aqui é até mais rápido e mais fácil, só que você tem que se ater a uma coisa. O primeiro número não é uma função, é um número, menos 4, um número negativo. Então aqui você já tem um número negativo, menos 4, multiplicando o que der aqui. E eu quero que no final isso seja positivo. Agora aqui você sim tem uma expressão do primeiro grau e aqui outra expressão do primeiro grau. Expressão 1 e expressão 2. Tem que estudar o sinal da 1, tem que estudar o sinal da 2. E aí, lembrando, está multiplicando por menos 4. Menos 4 é negativo em qualquer circunstância, ele não muda. Ele não depende de x, ele já assume o valor. Vamos lá. Número 1. 2x menos 1 igual a 0. Vamos achar a raiz para saber onde essa coisa corta o eixo x. 2x igual a 1. X igual a meio. É uma reta crescente, porque o A é positivo. Corta no meio. Qualquer valor para cá tem imagens positivas, qualquer valor para cá, imagens negativas da expressão. Estudei já número 1. Estudar a número 2. X sobre 3 menos 1 igual a 0. X sobre 3 igual a 1. Passo 3 multiplicando, x igual a 3. Esse 3 significa onde essa reta corta o eixo x. O A é positivo, é 1/3, portanto a reta é crescente, para cá é mais, para cá é menos. Então olha lá, ó. O que você tem aqui? Não esqueça do número menos 4. O número menos 4, que é a primeira expressão, ela é negativa em qualquer circunstância. É menos 4. Se fosse 2, seria positivo em qualquer circunstância. Aí você achou a número 1. A número 1, meio. Do meio para cá é positivo. Do meio para cá é negativo. A número 2, 3 é maior que meio, está para cá. Do 3 para cá é mais, do 3 para cá é menos. Você vai pegar aqui menos 4, multiplicar pela número 1,
multiplicar pela número 2. Menos por menos, mais. Por menos, menos. Menos por mais dá menos por menos, mais. Menos por mais dá menos, por mais dá menos. Só agora volta o que foi pedido inicialmente. Eu quero isso positivo. O produto aqui tem que ser positivo. Onde é mais? Se é onde é mais, gente, é esse intervalo, que seria de meio até o número 3. Pode ser igual? Não, eu não quero que seja igual. Aberto aqui. Aberto aqui. Portanto, nenhuma expressão poderá ser zero, porque eu não quero que seja igual a zero, só positivo. Solução. X pertencente aos reais está o quê? Meio é menor que x, menor que 3. Tá aí, gente. Encerrado função do primeiro grau, inequação do primeiro grau, desenha uma reta, crescente ou decrescente. Comece a perceber, gente, a gente está invadindo o campo dos desenhos. Todos infinitos, todos com regras claras que devem ser absorvidas. Caso contrário, você vai ter alguma dificuldade para entender certos problemas depois. Senhores, boa semana, faça a tarefa, assista tudo direitinho, refaça os exercícios feitos para você ver onde você está errando. A gente vê erros infantis de vocês trocam o sinal, não trocam o sinal. Então são coisas que você tem que sanar, e a gente diz, sane você enquanto há tempo. Certo? Tchau, tchau.